sexo. E para quebrar tabus e falar sobre essas dificuldades, esses medos em cada fase da vida que eu estou recebendo aqui, Ellen Machado. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu achei que tinha só uma fase da vida que passava por esse medo, que depois não tinha mais. Nós temos medo em todas as fases, é incrível. E eles mudam de acordo com a idade. Exatamente. Quando começa a juventude, começa a sua vida sexual, a maioria perto dos 20, entre 20 e 30 anos, tem a fase do conhecimento. E o principal medo da mulher é ela não ser perfeita, de não agradar. Principalmente com essa fase que está o corpo perfeito, a mulher linda, modelo, maravilhosa. Então ela se sente no medo de não estar agradando, e principalmente na vida sexual, porque não tem experiência. Tá. Então esse medo dos 20 ao 30 é o que faz muitas vezes travar, muitas vezes de a mulher ficar insegura no início da sua vida sexual. É o medo de não ser perfeita. O medo de não ser perfeita, de não agradar. Com o corpo ou com o desempenho? As duas coisas. As duas coisas. Por quê? Com o corpo já é uma luta, né? Na juventude a preocupação é muito grande de ser igual ao modelo tal, de ser linda, de ser desejada, aquela coisa de disputa que existe entre colegas nessa fase. Principalmente quando você está procurando o seu príncipe, que é aquela coisa assim. E daí quando você vai ter uma vida sexual, como sem você ter aquela experiência, você tem medo de não agradar, de não ser bacana com a pessoa. Então é uma fase bem complicada. Aí quando a mulher chega aos 30, o medo dela é de não ter orgasmo. Ter a vida sexual, ela já teve. Ter um relacionamento, ela não está mais tão focada naquela coisa do corpo. Mas ter orgasmo, sentir o prazer, o que é isso? E outra coisa, ainda nos 30, ela ainda tem medo de ser trocada. É, né? Porque além de ela não se sentir totalmente segura, muitas vezes tem mulher que não sabe o que é ter um orgasmo, não conhece o corpo, teve uma criação podadora de ela não saber que sensações ela tem. Então isso vai fazendo com que ela tenha insegurança, não sabe se vai ter orgasmo, a preocupação dela é ter, e também tem medo de ser trocada. Então é uma fase também de mudança e transformações. Vamos por partes. A primeira delas, que é essa de não ter orgasmo, talvez seja pela própria cultura que a mulher educada para proporcionar prazer. Exato. E esquecer do próprio prazer. É histórico, desde a época da Grécia, Roma, contemporâneo, Renascimento, cristianismo, tudo, nós somos vinculados a dar prazer e não ter prazer. E quando veio o cristianismo, as normas e regras, você não podia ter prazer na relação. E daí, para justificar a procriação que tem na Bíblia, aí podia-se ter sexo, mas sem relação, sem ter o prazer. E daí, toques, masturbações, jamais, né? Ter prazer nunca, era pecado, era errado. Então, isso que foi podando e a gente foi carregando tudo isso no decorrer da história e não conseguimos chegar ao orgasmo. Então, é uma fase que a mulher tem que aprender a conhecer o seu corpo sem tabu, sem erro, porque o prazer é divino, é pleno, é maravilhoso, né? E se ela não se conhecer, como é que ela vai ter, né? Ter um orgasmo, ter um prazer, se ela não conseguir a partir dela mesma as sensações do corpo, onde ela tem regiões mais erógenas, o que dá mais prazer, onde que ela quer tocar. Então isso é uma libertação que ainda é difícil, muitas mulheres não conseguem brincar com ela mesma, até mesmo com o casal, deixar com que explore mais o corpo para que tenha prazer. Então isso ainda é um tabu que tem que ser quebrado. E o mais estranho, Ellen, é a própria vergonha que ela sente do marido, do parceiro, do namorado. Exatamente. Né? Como se fosse... Nossa, mas como é que eu vou falar para ele que eu gosto disso ou daquilo, se nunca teve essa abertura? Então, realmente, aos homens também tem que prestar atenção que eles têm que dar uma liberdade maior ao chegar a ter um assunto, conversar a respeito de sexo. Ou, quem sabe, ouvir mais, procurar saber mais sobre relacionamento e sexualidade para entender os problemas de cada fase ou os medos de cada fase que pode estar atrapalhando a relação. Tá. Então, muitas vezes a mulher tem o medo dos 30 anos de ser trocada exatamente porque ela não está sentindo tanto prazer, ela começa a travar e daí ela começa a pensar, não, eu vou ser trocada, ele vai ter outra, e começa a entrar em parafuso. O psicológico trabalha muito. Então, é a fase que ela tem medo de ser trocada. E para ela perder esse medo, o que ela precisa? Elevar a autoestima? Segurança com você mesmo. A partir do momento que você está seguro com você, não tem medo de nada, você não tem medo de concorrência, você não tem medo de... Aquela coisa de ficar inseguro em qualquer coisa, você enfrenta qualquer batalha, você enfrenta qualquer relacionamento, você conversa abaixo de frente. Só que muitas vezes isso também assusta. Daí o homem fala, peraí, essa mulher é segura demais pra minha cabeça, não vai dar certo. Aí chega aquela coisa, a mulher está com uns 30, digamos assim, não tem ninguém, mas os homens têm medo de chegar a conversar com ela. E você vê, eu converso com várias pessoas e eu vejo assim,
Os homens, quando já tem alguma mulher, já tem a sua amada, já estão casados ou estão namorando, eles têm a segurança de chegar a conversar. Você já tem alguém, o que está querendo conversar? E os homens que estão solteiros têm uma segurança enorme, eles não sabem chegar a conversar com a mulher. Então, atenção, homens, para você conquistar qualquer mulher, independente da segurança dela ou não, você tem que ter um bom papo, conversa, acha um espaço, toma um café. Os homens gostam de tomar o chopp, mas chega a conversar com ela. Porque assim você não vai ter oportunidade. Se a mulher é segura de si, você chega só achando que ela só vai querer o sexo, porque tem outro lado. O homem fica inseguro em achar, puxa, ela não vai querer relacionamento comigo. O que ela vai querer comigo? Olha o mulherão, não sei o quê. Entendi. Existe isso. Então, os homens também estão inseguros nessas fases. E daí, os homens que têm segurança já estão comprometidos. E os que não têm, não sabem chegar na mulher segura. Então, por isso também que muitas mulheres nessa fase dos 30 e 40 também ficam nesse... Poxa, será que não tem homem nenhum seguro para chegar a conversar, trocar uma ideia e ter um relacionamento? Então, é essa fase da insegurança. O medo de ser trocada ou os homens não têm segurança de chegar numa mulher segura. Complicado. Passou dessa fase. 40 anos, vamos Daí, lá. vamos para os quarentões. De não ser desejada. Porque ela começa a ficar insegura novamente com a parte dos 20, que era a parte do corpo. Então, ela tem aquele medo de, poxa vida, não tá mais tão durinho meu bumbum, meu seio não está mais tão farto. Ai, eu não tô mais com aquela semelhança toda jovial, aquele rosto todo. E daí começa aquela insegurança de não ser desejada por ele. Então, é uma fase também, que, principalmente quando ela está num relacionamento, que ela começa a ficar... Sabe aquela coisa que mostra em charge? Ai, amor, eu tô com isso, com isso, com isso. Ah, você tá bem da vista. Aquela coisa assim que só mostra o defeito para outra pessoa. Tá. E eu falo, foca no que tem de melhor, foca no que você tem de qualidade. Poxa, eu não tô bem, tô tentando marca de expressão. Mas espera aí, eu tô com um corpo legal, tô assim. Então, traga para você o que você tem de positivo para você tirar essa segurança. Muitas mulheres nessa fase, por exemplo, os homens sabem pegar no pé, no que ela sabe que ela não está agradando. Entendi. Porque você já contou tudo que não está agradando para ele. O grande defeito é esse, é a mulher mostrar os seus defeitos, tá? Ela se desfaz, ela traz tudo de negativo. Aí a pessoa que está do seu lado, ela vai começar a prestar atenção em tudo que você demonstra. Então, começa a prestar atenção. Igual eu demonstro em curso de expressão corporal, a mulher vai querer dançar, vai fazer alguma coisa, ela tá com alguma marquinha, algum pneuzinho, ela começa a dançar escondendo, você tá mostrando. Você tá pondo a mão bem aonde que é pra... que não é pra olhar, pra pessoa olhar. Entendi. Então, quando você quer que não foque em determinado caso, você tem que esquecer também. Você tem que começar a tirar o olhar daquele pneuzinho que não tá agradando, tem que tirar o olhar daquela estriazinha de tempo que todo mundo, toda mulher vai ter uma fase e existe isso na natureza, não adianta querer que não vai ter. E daí você fica focando naquilo. É igual você chegar a conversar com alguém colocando a mão na frente. Você fica curioso para saber o que tem atrás da mão. Aí que tá chamando a atenção. Aí você tá chamando a atenção pro teu defeito. Então, assim, as mulheres nessa fase desfoca. Então, tira. Puxa, não tá tão legal aqui. Vou colocar um corset de cinturamento, vou dar uma empinada. Poxa, você tá se cuidando, está legal. E você começa a focar no que você tem de melhor. Você tá numa fase toda intelectual, você traga isso pra você. Porque tudo que você tem encanta. Não existe ninguém no mundo igual a você. A gente tem a mania de esquecer isso. Não existe. Então, o que você tem de bom, de melhor, você vai potencializando, vai trazendo à tona. Você tem experiência, você tem carisma. Muitas mulheres já são mães maduras nessa fase. Então, é interessante você ter a segurança de si. Não vai ficar focando que o bumbum não tá tão legal igual quando eu tinha 20 anos. O que não tá legal vai aparecer por si só. Não precisa ficar mostrando. Não precisa mostrar, não fica focada, não esquece isso. Tá. Aí a mulher chega aos 50, ela tem medo de não ter prazer mais. Ela tem medo de... E esse medo de não ter prazer que traz o não ter prazer. Tem medo de ficar nua. Aquela insegurança completa, vergonha. Aí tá numa oscilação hormonal que realmente muitas vezes pode ter um ressecamento vaginal, então ela tem medo de ter prazer, e daí isso também não deixa lubrificar. Aí fica com vergonha de falar pro médico, poxa, doutora, não tô lubrificando, o que podia ajudar? Exatamente pelo medo de falar sobre sexo e relacionamento. Então, aos 50 anos, vai, conversa. Tem mulheres que têm a menopausa antecipada, tem outras que não. Tem alguns médicos que podem te ajudar, mas você precisa ser claro. O que está te atrapalhando? Ninguém adivinha o que está atrapalhando.
eu não estou conseguindo ter a lubrificação, eu não estou conseguindo, eu estou tendo dor vaginal. E porque muitas vezes... Algo está incomodando ela. Está incomodando, mas ela não consegue ser clara. Então é interessante você ter um médico de confiança que te acompanhou, ou que você às vezes muda de cidade, muda de estado, sei lá, você tem que procurar profissionais que possam estar te orientando. Não tenha vergonha de conversar. Mas olha, posso falar uma coisa aqui? Pode. Ela não fala isso, mas eu vou falar. Muitas vezes as mulheres não querem procurar um médico. Elas querem procurar alguém para ouvir os problemas. É verdade isso. E a Ellen abre isso na loja, que eu acho bárbaro esse trabalho que você faz, que você não precisa ir na Sensual Store para comprar o que a Ellen tem para oferecer. Você pode ir lá para abrir os seus horizontes e ver que toda a cosmética, até os brinquedos e as lingeries, podem tornar você uma mulher mais satisfeita, mais segura. E aí sim, quem sabe, você reencontra o príncipe da sua vida. Exatamente. Não é? Enquanto tiver aquele tabu, não estiver satisfeita com si... Aí não adianta. Aí não vai importar quantos príncipes forem batendo a sua porta, você sempre vai estar insegura, sempre vai estar infeliz. Se você não gostar de você, ninguém vai gostar. Porque às vezes pode estar com o maridão, todo lindo, gostosão, à tua disposição, família, feliz, vida financeira, mas se você não estiver bem com o teu coração, com a sua mente, com o seu corpo... Nada resolve. Nada, sua volta vai ser legal. Quer mais sobre esse papo? Corre lá na Sensual Store. 7 de setembro. 419, Centro Comercial da Rua 7. Ou ligue e marca um horário com a Ellie. 3027? 6161. Não tem erro. Vai ser feliz, larga de ser boba. Obrigada, viu? Obrigada. Boa semana. Igualmente. O importante é você buscar a sua felicidade. Gostar primeiro de você. O resto depois vem atrás. Você vai ver. Último intervalo, prometo. Rapidinho. Mas não sai daí que eu volto.